Eu quero falar nessa manhã sobre os seus dias e os propósitos deles. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do nosso irmão Antônio. Obrigado pelo tempo que o Senhor o concedeu a estar no nosso meio e também nos concedeu de desfrutar da presença física dele. E agora, Senhor Jesus, nesta partida, que o Senhor esteja levando o nosso irmão em paz. Que o Senhor esteja guardando ele. E nesta manhã, Senhor, enquanto ministro do Senhor e escolhido, Pai, para esse tempo na vida do meu irmão, eu quero abençoá-lo em nome de Jesus Cristo. Que a tua doce presença esteja na vida dele constantemente. Que ele desfrute do Senhor, que ele busque força no Senhor. Nós sabemos que será um tempo de desafio para eles, agregados a tantas necessidades, que o Senhor possa restaurar a saúde de meu irmão. Ser também com as suas filhas que estarão ali aguardando. Deus, eu oro em nome de Jesus, para que haja muita, mas muita alegria e paz nesse retorno e nesse reencontro para louvor do teu nome. E enquanto representante desta igreja, Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos o nosso irmão, que conforme disse aqui diante do Senhor, por essas portas entrar e por esta porta está saindo, mas não jamais e nunca da tua presença. Por isso, como igreja do Senhor, nós o enviamos para esta nova realidade, certo de que o Senhor Jesus estará dando o suporte que ele precisa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A biologia, que é ciência, ela nos ensina que para fecundar um óvulo são qualquer coisa como 700 milhões de espermatozoides. As pessoas, por vezes, elas brincam dizendo para cada um de nós: rapaz, você é mesmo um vencedor. Dos 700 e tantos milhões e você conseguiu chegar no final da corrida e olha, Paulinha aqui, Rebeca aqui, olha só, ganharam a corrida, são mesmo. As pessoas brincam com a gente com isso, né? Só que eu não vejo assim. Eu particularmente não vejo que foi uma corrida, nem vejo que você foi sorteado. E muito menos vejo que você, por causa disso, é um vencedor que chegou no final. Até porque, olhando sem paixão, um texto como esse que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus tem um propósito e você só está aqui porque o propósito, ou no propósito dele, você fazia parte. E lógico que no propósito dele, você fazia parte, ou você faz parte, sem mérito algum. Todo o mérito é dele. Então por isso que eu não vejo isso como um vencedor, porque você saiu e aí a sua mãe te concebeu. Eu vejo isso como uma graça tão grande que Deus, em sua misericórdia, Ele escolheu você. De tanto
frutos que poderiam nascer a partir desta fecundação, Ele teve um propósito especial com você. Você é especial não porque venceu corrida, você é especial porque faz parte do propósito de Deus. Você é especial porque Deus te escolheu. Sabe, meus irmãos, Deus, Ele olhou para nós, a despeito de tantos outros. Ele olha para nós com amor, Ele olha para nós com graça, Ele olha para nós e decide: você vai nascer. Há um propósito para a sua existência. Ele simplesmente decidiu que eu e você nascêssemos. Tanto assim Ele decidiu que Ele diz para Jeremias no versículo 5: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi você. Você já tinha o carimbo antes mesmo de nascer. Nós precisamos, meu irmão, entender isto como verdade. E precisamos viver a nossa vida de maneira tal que esse que nos escolheu, que esse que nos separou e permitiu que a gente nascesse, que Ele seja honrado e glorificado na nossa vida e que o propósito pelo qual nós nascemos se cumpra na nossa vida. Sabe, Deus diz que Ele tem um propósito para nós. O nosso grande problema é que a gente faz as coisas sem consultar ao Senhor para saber se o que a gente vai fazer é o propósito de Deus. E aí a gente causa problemas, aí a gente se frustra, porque a gente quer andar um caminho que Deus não escolheu para nós. Nós queremos fazer associações que Deus não escolheu para nós. Nós queremos ser o que Deus não escolheu para nós. E esse é um grande problema. Porque quando você quer ser o que Deus não escolheu para você, você deixa de ser o que Deus escolheu para você. E o que Deus escolheu para nós, a Bíblia diz que é bom, perfeito e agradável. Repara, Ele diz para Jeremias: eu escolhi você. Deus nos deu a Jeremias uma chance para viver. Ninguém mais terá a vida que Jeremias teve. Nem antes, nem durante o ministério dele e nem depois dele. Ninguém. Da mesma forma que ninguém, meu irmão, vai ser você se você negligenciar ser o que Deus chamou para ser. Por vezes o nosso coração é inflamado, as nossas decisões são precipitadas, porque nós não consultamos a Deus. A gente entra em relacionamento e depois diz para Deus assim: olha, agora abençoa, já que eu estou dentro. A gente faz escolha e depois diz: agora se vira para dar certo. Problema todo nosso. Se nós dobrássemos os joelhos com intenção, a gente não entrava em problemas, a gente não fazia cursos, a gente não fazia um bocado de coisa que no meio de caminho para frente a gente vê: poxa vida, não deveria fazer isto. Mas por que chega a essa conclusão? Porque o início não foi consultado o dono da vida, aquele que te fez. Quantas pessoas você já ouviu que chega para você e fala: rapaz, eu fiz isso, mas não deveria ter feito, gastei meu dinheiro, meu tempo. Por que isso acontece? Porque a gente não acredita que Deus nos criou com propósito. Só que uma vida sem propósito é uma vida sem esperança, é uma vida sem significado e, consequentemente, sem significância, porque nós queremos viver a nossa vida. Só que Deus tem algo melhor para nós do que aquilo que a gente acha ser melhor. Porque nós somos limitados, meus irmãos. Nós somos limitados em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Por isso, para nós darmos certos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus, para nós darmos certos em completude, em verdade. Ninguém fará, sabe? E é tão sério isso, porque você se perde a oportunidade de viver o que Deus
planejou para você viver nessa terra, nesse tempo que se chama hoje, você nunca mais, escreva isso que eu estou dizendo, nunca mais poderá vivê-la. Sabe por quê? Olha o que o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz para nós. Hebreus 9, 27 diz o quê? Que o homem está ordenado a morrer uma vez. O que o texto está dizendo para mim? Se eu falhar na oportunidade, eu não volto mais. Não há reencarnação. Não há eu vou vir noutra vida. Isso é coisa de Satanás para nos desviar do propósito de Deus. Nós precisamos com intencionalidade viver o hoje. Viver o hoje, mas não a partir de nós. Deus falou para Jeremias, eu te escolhi, você ainda era substância informe. Ou seja, eu te planejei para dar certo antes mesmo de você aparecer em existência. Meu irmão, nós precisamos orar. Nós que somos pais, então precisamos orar muito pelos nossos filhos, para que eles não caminham estradas que eles fazem as suas próprias vidas, ignorando o propósito de Deus para as suas vidas, e depois no final a gente chora, porque eles fizeram caminhos que não deveriam ser feitos. Mas por que tudo isso? Porque nós não acreditamos que Deus nos criou com propósito. É da mesma forma que nós não acreditamos que Jesus está voltando. Nós não acreditamos nisso. A gente fala, lê, mas não acreditamos. Sabe por quê? Porque se nós acreditássemos de verdade, a nossa vida seria mudada. Compreende uma coisa? Porque como que eu sei que o pastor Jarbas vem me visitar e eu não preparo um cafezinho para ele? Não preparo um pãozinho delícia? Pega a visão, Paulinho, quando me chamar para sua casa. Então, olha, como? Me diz como eu vou fazer isso se eu sei que ele vai chegar? Eu preparo o ambiente. Se a cama está, o quarto está meio bagunçado, eu faço o quê? Eu vou arrumar o quarto, vou arrumar porque ele vai chegar, a visita vai chegar. Agora, se eu sei que Jesus vai voltar, e ele diz para mim que ele vai voltar, e ele diz para mim o que ele espera de mim quando ele voltar, e eu não me adequo a isso, só tem uma explicação: eu não acredito que ele vai voltar. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que há uma vida nossa que está com Jesus. E Ele quer que a gente viva essa vida. Porque Ele diz, olha, eu te formei, eu preparei tudo para você. E quanto a Jeremias, Ele diz, eu te estabeleci profeta às nações. Meu irmão, você não é aquilo que você acha que é. Você não é aquilo que os outros dizem, ou aquilo que você quer provar aos outros ser. Você é aquilo que Deus planejou lá no início. E nós precisamos buscar esse ser que Deus planejou para nós sermos. E isso exige de nós algumas coisas. Sair da nossa zona de conforto, primeiramente. Exige de nós compromisso com Deus, a sua palavra, a sua verdade. Exige de nós abrir mão de nós mesmos e seguir Jesus. Exige de nós até abrir mãos de alguns sonhos e desejos que nós acariciamos tanto. Se nós quisermos viver para a glória de Deus, nós precisamos buscar a Deus para viver hoje para a glória de Deus. É a única forma que nós temos de acertar na caminhada, é quando o Senhor está nos instruindo ao próximo passo. Ao próximo passo. Irmãos, não há nada mais prazeroso do que você saber que o seu próximo passo é o Espírito Santo que está te conduzindo
porque se Ele está te conduzindo, Ele está te conduzindo para cumprimento de uma promessa de Deus, Ele está te conduzindo para a realização ou materialização de um propósito de Deus para a sua vida. Então, você precisa buscar o Senhor. Nós precisamos, por vezes, o caminhar com Deus e viver o propósito de Deus vai fazer-nos abandonar algumas coisas legítimas da vida que as outras pessoas fazem. Mas só que o fato disso não fazer plano de Deus para mim, eu não me preocupo em vivê-la, porque tudo aquilo que eu procurar viver que não está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, eu estou perdendo a oportunidade de frutificar. Repara, texto que nós lemos aqui no livro de João, ele diz o quê? Que ele nos escolhe para frutificar. Deus, ele chamou-nos para frutificar, e algo bastante importante é que o fruto, nesse pressuposto, é gerado pela presença de Deus, o seu Espírito Santo em nós, e é para a sua glória. Nós produzimos para a glória de Deus. E é por isso que muitas das vezes nós não queremos viver para a glória de Deus, porque a gente quer a glória para nós. Então a gente vai fazer do jeito que gera a glória para nós, não para Deus. Eu me associo para que eu ganhe dividendo para mim. Eu faço para que os olhos vejam a mim. Eu falo para que vejam a mim e, consequentemente, eu me reduzo a mim. Só que me reduzir a mim é desvalorizar o propósito de vida que Deus concedeu a mim criar. Muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida dos outros e não a vida de Deus. Você vive em função daquilo que os outros têm expectativa da sua vida. Aí você corre para viver de forma a responder a expectativa do outro. Você não tem nenhum tipo de alegria porque você está vivendo para dar resposta para os outros, quando na verdade Deus quer que você viva para Ele, e na proporção que você viver para Ele, estará surgindo dentro de você um contentamento. Um contentamento. Viver para Deus gera contentamento. Escreva isso no seu coração. Viver para Deus gera contentamento. Sabe, infelizmente, nós idealizamos planos, e muitos planos simplesmente personalizados à nossa maneira, à nossa altura, têm roubado todo o nosso esforço, toda a nossa energia. Tem roubado de nós aquilo que é mais precioso, que é de viver para a glória de Deus. Meu irmão, Deus disse para Jeremias, olha só algo bastante importante. Coloque ali capítulo 5, ou versículo 5 do capítulo 1. Deus diz para Jeremias, olha, eu te formei no ventre, e no final ele vai falar, eu te fiz, eu te designei a profeta. Repara o que Deus está dizendo para Jeremias. Olha só, eu te formei. Consequentemente, Deus diz para ele o plano da vida dele, desde o nascimento até a sua morte. Porque ele diz, eu te formei, eu te separei, e eu já tenho o seu trabalho aqui, ó. Você ainda está uma substância informe, mas eu já tenho pronto o que você vai fazer da vida. Ou seja, o que Deus está dizendo para Jeremias é que cada um dos teus dias sobre a face da terra já foram contados por mim, já foram planejados por mim. Então o que eu aprendo nisso? Negligenciar um dia tentando viver sonho dos outros é desperdiçar o tempo precioso que o plano de Deus tem para mim. Ah, meu irmão, que maravilha! Isso precisava ser a razão da nossa existência. Entender que a nossa vida foi contada. Deus já sabe o dia que você vai morrer. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Porque se Ele já sabe o ponto final do meu dia, isso quer dizer que até chegar lá, Ele já planejou tudo.
Então eu não posso viver para mim mesmo, de forma alguma. Eu preciso estar no lugar melhor do mundo, que é exatamente na presença daquele que sobre a minha vida já tem tudo planejado. Ah, que maravilha! Que maravilha! Meu irmão, não há erro nos planos de Deus. Não há surpresas. Não, agora eu vou ter que arriscar aqui para fazer aqui, ou porque... Não há nada disso. O Senhor já fez tudo. E tudo muito bem feito. Agora só nos resta buscar o Senhor para vivermos o que Ele já tem preparado para nós. O lugar da realização perfeita e plena, da glória e do poder, o lugar da prosperidade e o lugar abençoado, só existe quando eu e você entregarmos a nossa vida verdadeira e intencionalmente ao nosso Senhor. Nós precisamos disso. Mas vamos tirar alguns ensinamentos rápidos para a nossa meditação nesta manhã. Primeiro, o que nós vemos quando Deus escreve para Jeremias, no capítulo 1, e no versículo 4 e 5, é que Deus, Ele não apenas tem um chamado pessoal específico para cada um de nós, mas Ele também nos orienta para aquele chamado. Percebe que Deus, Ele não vê que você é bonitinho e fala, oh, que coisa linda. Não, Ele sabe que você é bonitinho porque Ele te criou. Mas mais importante é que só Ele pode nos levar no caminho correto para cumprir este propósito. Jeremias chorou. Jeremias adoeceu. Jeremias foi ignorado. Jeremias foi amaldiçoado. Jeremias foi tudo por parte das pessoas que talvez você pudesse dizer, meu Deus do céu, ele andou pelos caminhos errados. Não, ele só estava fazendo o que Deus chamou para fazer. E isso, no seu coração, era contentamento. Mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. Já diria ele mesmo, Jeremias, toda a nossa vida, sabe, todo o nosso esforço deveria ser para buscarmos entender o propósito de Deus para nós hoje aqui. Nós não podemos viver uma vida definida pelo sistema mundano, decaído, desonesto, corrupto. Nós não podemos ser definidos pelas ideologias que permeiam a nossa sociedade. Meu irmão, o que precisa nos definir é a palavra de Deus e, consequentemente, a nossa busca pelo propósito maior da nossa vida aqui. Olha só, Eclesiastes 8:5 diz algo bastante importante. Quem obedece às ordens do Senhor não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Então percebe algo bastante importante, é que viver uma vida de erro constante é fruto de uma vida que não considera o propósito de Deus. Consequentemente, não há sabedoria. O homem sem Deus não tem sabedoria, porque próprio apóstolo Tiago diz que nós precisamos pedir a Deus a sabedoria. As pessoas podem ter inteligência, ter informações, mas a sabedoria, ou seja, transformar em prática da nossa vida tudo aquilo que a gente sabe que Deus espera de nós, é viver com sabedoria. Então, quando eu e você, nós obedecemos a ordem do Senhor Jesus, nós temos sabedoria. Jesus nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos. E a sua escolha foi intencionalmente livre. Ele não nos escolheu porque nós fizemos alguma coisa por ele. Ele falou para Jeremias, olha, eu te escolhi, você ainda estava no ventre. Qual é a produção? Qual a produção que a gente faz, que um bebezinho faz no ventre da mãe? Nenhuma. Então Deus já escolheu os bebezinhos. Para uma vez mais dizer para nós, a escolha não tem a ver com o nosso mérito.
A escolha não tem a ver conosco. Ele escolheu, Ele chamou para que nós, hoje, fôssemos seus apóstolos nestes tempos. Saímos por esta cidade pregando, abrindo igreja, formando líder, vivendo a compaixão e graça, vivendo a oração. É isso que Deus nos chamou para fazer. Este é o propósito. Segunda lição que nós aprendemos aqui muito rápido é que cada um de nós recebeu de Deus o privilégio de cooperar com o avanço do reino de forma diferente. Isso é fantástico. Então não queira ser o outro. Não queira ser o outro. Não ache que só o outro é que tem a graça de Deus. Para o avanço de reino, cada um de nós temos algo diferente, especial, dotado, mas com um fim. É para a glória de Deus. A Rebeca Nolasco, ela mexe nesses negócios de computador como ninguém. E eu não vou achar que ela só trabalha para Deus, ou que só ela trabalha para Deus porque ela sabe mexer nos computadores. Eu não sei. Então o que é que eu faço? Eu peço a ela. Pronto. E eu vou fazer outra coisa. Eu não me invento para cantar como Paulinha. Então eu toco e ela canta. E aí eu não vou achar, porque ela canta, é só ela que está granando. Eu não vou dar uma aula como a irmã Eliane, mas eu não vou fazer, não, só ela, não, meu irmão, agora eu vou copiar ela. Para. Cada um de nós, irmãos, nós somos um corpo, cada um tem uma função. Agora imagina, se o Mindinho aqui, ele quisesse ser, qual é esse aqui? Polegar. E o furabolo? Cadê o furabolo? Todo mundo sabe qual que é o furabolo? Agora a gente precisa de bolo para furar. Imagine se o pé quisesse ser mão, para onde a gente ia? Você já parou para pensar um pouquinho nisso? Vamos parar para pensar um pouquinho? Se a gente só quer ser a outra pessoa, meu irmão, fica um negócio feio, fica um negócio... dá medo até. Imagina, uma mão no lugar de um pé, e um pé no lugar da cabeça. Fica horrível, irmão. Então, coloque isso na sua cabeça. Você, da sua forma que você é, da sua forma, Deus te deu algo que só você pode fazer para o engrandecimento do reino dele. Do jeito que você é aí, ó. Do jeito que é. Então não precisa querer ser ninguém. Seja você mesmo. Seja você a partir da visão de Deus de você, sobre você. Então, meu irmão, não adianta nós vivermos comparando-nos um com o outro. Não adianta todo mundo querer fazer a mesma coisa. Nós precisamos entender que cada chamado é único. Eu acho legal, o pastor Jabas, ele pega com o microfone aqui, todo chique, mas eu não consigo fazer isso. E agora eu vou falar que Deus não me usa só porque eu tenho que ser com o microfone igual a ele? Para com isso. Cada um de nós, do nosso jeitinho aqui que a gente é, Miranizinha, no canto dela, você não ouve nem a voz dela se você não provocar, mas ela faz para a glória de Deus, cada um de nós. Gente, do nosso jeito, sabe, do nosso jeito, cada um de nós. Gente, eu tenho aprendido tanto com uma pessoa que vocês falam assim, olha, o Júnior é fantástico, nada dele tem nada a ver, mas rapaz, do jeitinho dele Deus trata comigo. Então não precisa a gente ficar nessa, meu irmão, o que nós precisamos é entender que o nosso chamado precisa nos motivar a viver. E aí, nós precisamos trabalhar em cima do nosso chamado para esmerá-lo mais, para servir o reino de Deus. E não ficar olhando, não, que só a pessoa faz isso, aí eu vou ver aquela pessoa, e aí... Não.
Tudo, meu irmão, deve ser feito pensando de que cada um de nós, temos algo especial e diferente e que completa o outro. Não esqueça disso. Nós precisamos viver com essa mentalidade. Eu não posso fazer tudo e eu preciso de outro. Terceira coisa que a gente vai aprender aqui é que você deve fazer a sua própria história. Você pode, não deve, mas você pode fazer a sua própria história ou optar a viver um propósito chamado de Deus para a sua vida. Dito de outra forma, Deus falou para Jeremias: eu te formei, eu te escolhi, eu te chamei, você ainda era um João ninguém, filho de dizer quem é, eu te escolhi. E algo bastante importante é que eu também já tenho um propósito para a sua vida, eu quero que você seja um profeta. Mas vocês sabiam que Jeremias poderia não ser o que Deus falou que ele seria? Ele poderia ser. Ele poderia desobedecer. Igual a nós dos nossos tempos. Por vezes, irmãos, eu fico assim, ainda hoje eu brinquei com Paulinha sobre isso. Paulinha falou: pastor, nesse tempo que a gente está, tanta coisa acontecendo, e ainda tem gente que pensa que Jesus não está voltando. Pois é. E nesse mesmo tempo, que a gente está vendo tanta coisa, mas tanta coisa, e ainda tem um bocado de crente desobediente. Pois é. Você compreende que o fato das coisas estão acontecendo não é sinônimo da gente alinhar a elas? A gente tem a opção de simplesmente ignorar tudo e viver um mundo à parte da realidade que Deus está proporcionando. Isso somos nós, sendo homem. Na primeira pessoa. Isso é triste, é muito triste. Porque se nós, pastor Jarbas, que somos humanos, a gente ora, deseja, faz tanto pelos nossos filhos e gostaria que eles estivessem respondendo à expectativa do nosso coração, em ser pessoas melhores, ser gente tal e tal e tal. Agora imagina Deus, a despeito dos desobedientes. Um Deus que diz: olha, eu te chamei e você ainda era substância informe. Eu gosto dessa palavra, substância informe. Não era nada. E aí agora a gente acha que a gente é alguma coisa. A gente acha que a gente é alguma coisa e a gente agora vai dizer para Deus o que Ele tem que fazer por nós. É um contrassenso muito grande, meus irmãos. Um Deus que diz: eu te escolhi, você era substância informe. Agora que você ficou uma substância forme, você diz: eu determino que o Senhor faça isso por mim, hein? Tem alguma coisa de muito errado nisso, fala sério. De muito errado tem nisso aí. Então nós precisamos fazer a opção de nos submeter ao propósito e ao chamado de Deus. Foi o que Jeremias fez. Apesar de tudo aquilo que ele sofreu, mas ele resolveu obedecer. Ele resolveu viver esse chamado, esse propósito. Meu irmão, o meu encorajamento para você nessa manhã: viva o propósito de Deus para a sua vida, a despeito de todo o contratempo que você terá que passar. E diga-se de passagem, terá que passar. Eu tenho um pastor amigo meu, que em certa ocasião nós estávamos em conversa, um falando sobre o outro, sobre seus problemas, e um falou: olha, um estava mais calado, falou: bom, você não tem problema não, né? Mas, graças a Deus, não se preocupe, não procure problema, tá bom? Porque eles chegarão a você. Então, meu irmão, eles vão chegar. E o fato deles chegarem não quer dizer que você não está no seu propósito, nem no seu chamado, ou que Deus não está vivendo sobre a sua vida. Desliga essa ventinha aqui. Pode desligar embaixo aqui? Embaixo, mais embaixo, embaixo. Pronto. Então, nessa verdade, meu irmão, vamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus afirmou a Jeremias que tinha tudo sob controle. Ele só resolveu, no seu coração, alinhar com o propósito do Senhor.
E aí eu vou terminar, deixando alguns conselhos para você, para viver uma vida com propósito, de forma prática. Há um ensaísta americano que escreveu algo bastante importante, dizendo assim: ninguém pode tentar sinceramente ajudar o próximo sem ajudar a si próprio. Ou seja, é difícil, mas muito difícil, você querer mostrar caminho quando você está cego. Escreva isso no seu coração. Você não tem condições de mostrar caminho quando você é cego. Você precisa da luz de Jesus para clarear o seu caminho, o seu coração. Por isso, para que você viva de forma segura o seu chamado, primeiro conselho: conheça o seu valor. Conheça o seu valor. Sabe, o grande erro do nosso tempo é que as pessoas não conhecem o seu valor e elas vivem buscando os outros para valorizarem-a. Então ela entra em problema, ela se associa a pessoas erradas porque ela quer que as pessoas valorizam. Meu irmão, certo é que o único que nos valoriza é Deus. Aquele que ainda em substância informe define toda a nossa vida. Ele nos valoriza. E o grande problema de muita gente cair é o fato de não conhecer seu propósito, vive tomando decisões erradas, porque sente a necessidade de o outro, de alguma forma, reconhecer, ter reconhecimento dos outros. Meu irmão, viva para a glória de Deus, porque à medida que você vai viver para a glória de Deus, os outros vão perceber o quanto você é e o seu valor. Nós não podemos também, nesse pressuposto, cheios de arrogância em nosso coração, nos desvalorizarmos, nem tampouco exaltarmos, porque tem muita gente que diz: eu tenho orgulho de ser humilde, eu me orgulho da minha humildade. Esse aí não conhece o seu valor. Ou eu sou um servo. Meu irmão, Deus não nos criou só para ser servo, até porque Ele diz assim: eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de quê? Amigos, filhos. Filhos têm direito. Eu entro na casa de meu pai a hora que eu quiser, abro a geladeira a hora que eu quiser, pego a jaca que tiver lá a hora que eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso, porque a casa do meu pai, eu sou filho. Deus diz que nós somos seu filho. E aí a gente fica com uma comiseração brutal de que não, para, gente. Deus nos escolheu, Ele nos separou para a gente viver. Conheça o seu valor. Segundo, aceita o seu valor. Aceitar. Isso não é filosofias vazias. Isto é a palavra de Deus. É aceitar, é tomar para você o que Deus diz a respeito de você. É o que Deus diz a respeito de você que você precisa tomar para você. Qual é o grande problema no nosso tempo? É que as pessoas, elas estão infladas de bajulações vazias e adoecem porque não aceitaram o que Deus chama para si, para você mesmo. Precisamos de Deus para falar para nós, precisamos orar com intencionalidade e descobrir que o Espírito Santo do Senhor nos ilumina a mente de que passo nós devemos dar. Precisamos aceitar. Jeremias resolveu aceitar o seu chamado. Ele resolveu simplesmente aceitar o chamado. E olha que não foi fácil. Custou prisão e custou uma morte terrível. Nós precisamos aceitar. Precisamos simplesmente tomar o nosso chamado com todas as suas implicações. Terceiro conselho para você. Depois que você descobriu, conhecendo o seu valor, aceitando o seu valor, aumente o seu valor. Você é bem mais do que aquilo que você tem sido até o dia de hoje. Você pode bem mais.
Não, sabe, por vezes nós queixamos tanto do nosso adversário. É o inimigo das nossas almas que está fazendo isso. Mas por vezes é você mesmo que está fazendo o que está fazendo com você. Com a preguiça existencial, com escolhas erradas. É você mesmo que está fazendo. Você precisa entender, nós precisamos entender algo bastante importante. A gente já descobriu o que Deus nos chamou para fazer? Pois é, agora vamos investir naquilo. Vamos corrigir aquilo que precisa ser corrigida de nós, por causa do efeito do pecado em nós. Vamos buscar a Deus para corrigir e sair dessa zona de conforto e procurar as habilidades que Deus tem nos dado para deixá-las mais aptas para o serviço do reino. Meu irmão, continue crescendo. Deseja crescer. Hoje o irmão Antônio falou algo bastante sério comigo. Na verdade, é tão sério porque é um retrato da nossa sociedade. Ele falou para mim: pastor, eu estou com os livros lá em casa. Eu quero dar, o senhor vai buscar? Porque eu não sei para quem dá, porque o povo não está gostando mais nem de ler. Isso é o sinônimo de o povo não quer crescer. Percebe que por vezes a gente está numa bolha da nossa religiosidade, ofendendo até o Espírito Santo de Deus com as nossas próprias posturas de religião, e aí a gente fica ali parado no tempo, sem frutificar. E aí a gente acha que estamos certos. Olha só, quarto e último conselho: acredite no seu valor. Acredite no seu valor. Quando você tiver conhecido seu valor, aceitado ele e buscando aumentar o valor dele, agora você precisa acreditar. Ou seja, convicção. O maior patrimônio, meu irmão, que você possui é pessoal, não são coisas. E esse patrimônio é você. Por isso, o meu desejo é que você viva o dia da tua oportunidade. Deus deu uma oportunidade para Jeremias. Ele abraçou. Há um chamado para todos nós. Viva como oportunidade hoje e aceita. Porque amanhã pode ser muito tarde. Deus é bom, mas tão bom que Ele ainda nos escolhe e nos faz frutificar, nos faz permanecer. Ele é tão bom, que apesar de nós, Ele abre os seus ouvidos para ouvir as nossas orações. Meu irmão, minha amada irmã, busque qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é o propósito, o chamado de Deus para você, para a sua vida. Cada um de nós temos um. E não queira viver à mercê dos outros. Nós precisamos desenvolver a nossa autoalimentação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus prospere os seus dias.